Oi, 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 meu povo! Tudo lindo por aí? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vinho e Prosa. E o nosso episódio de hoje, eu quero começar com uma pergunta, como sempre. Pergunta simples, mas bem desconfortável, tá? Você já precisou encerrar algo que você jurava que ia durar para sempre, mas não durou? Um relacionamento, uma amizade, um trabalho, um ciclo inteiro da sua vida, precisando dar tchau e acabou, é isso. E aí você sentiu aquele medo do vazio, medo do depois, medo do que vem agora, mas um medo pior de todos, medo de tomar a decisão errada e o medo do que as pessoas iam pensar de você. Porque encerrar ciclo dói pra caramba, mas não dói só pelo fim, não. Dói pelo que a gente perde, pelo que a gente imaginava, né, que ia acontecer, as expectativas, e pelo que a gente não sabe ainda se vai encontrar de novo, pelo futuro. Então, hoje, esse papo, essa prosa, esse vinho aqui, é para falar de encerramento de ciclo, de fim, de despedida, e do quanto isso, muitas vezes, paralisa a gente mais do que deveria. Abre seu vinho, respira fundo, porque talvez encerrar não seja sobre perder, mas sobre não se abandonar. Vem comigo, que a vinheta já vai rodar. O nosso vinho de hoje é um vinho fresco. Nele, inclusive, está escrito isso. Notas frescas, suaves, tranquilas, leves. Até porque, né, gente, vamos combinar? Esse tema merece a leveza aqui, né? Então eu escolhi assim porque o tema já é pesado, já é complicado, hein? Um brinde aos encerramentos, aos ciclos que se vão e à dor, né, que tá ali, muitas vezes. Só lembrando que bebida alcoólica só para maior de 18 anos, hein, meu povo? Para a gente começar, vamos lá, né? Por que é tão difícil encerrar um ciclo, cara? Sério, encerrar ciclo é uma das coisas mais difíceis da vida, como um todo, sabe? Porque o fim, ele não vem só com a tristeza do fim em si, né? Ele vem com ansiedade, com angústia, com muito, muito, muito medo. Medo do novo, medo de não viver aquilo de novo, medo do que as pessoas vão dizer, medo de como essa história vai ser contada, medo de não ser amado outra vez, medo de não merecer, medo de olhar para trás e pensar que tudo foi à toa. Porque, né, a gente sabe que lá no fundo, o medo de ter perdido tempo, putz, esse é uma das dores mais complexas de sustentar. O medo do tempo que a gente tá perdendo ali. Então, esse nosso papo, né, é um papo sobre isso, sobre como encerrar ciclo é complexo e difícil, como a gente é visto no final das histórias, sabe? Sobre, inclusive, apaziguar a nossa própria mente naquela pergunta, será que eu desisti fácil demais? Porque às vezes a gente não fica porque quer não, tá, gente? A gente fica porque tem o medo de tudo isso, todos esses que eu citei. E aí a gente vai se prendendo a relações, situações, empregos que já não fazem mais sentido, né? E tá ali, né? Por obrigação, pelo medo, pelo receio, por uma série de coisas que não nos cabem, mas a gente tá tolerando. Vou contar um caso para vocês, meu, prosear aqui, focado na minha vida, tá?
Eu tive 2 situações que me fizeram pensar nesse episódio. Uma bem antiga, que foi o meu divórcio, e uma segunda recente, que foi o fim de uma grande amizade. Ambas tiveram um custo emocional altíssimo para mim, tá? Porque quando a gente não encerra, ou quando a gente encerra, existe um peso emocional e pronto, tá? Do meu divórcio, há algum tempo, eu já tinha percebido que aquilo ali não me cabia, que não estava bom. E aí eu não vou entrar no mérito do outro, tá? Não tô aqui para falar bem, mal, não é isso do meu ex-marido. É sobre a relação, sobre como eu me sentia ali. Eu já tinha entendido que não estava dando certo. E aí eu ficava me perguntando assim, por que isso acabou? Por que eu tô deixando isso acabar? Aonde eu posso mudar para não ter esse fracasso? Aonde que eu fracassei e eu não posso deixar isso acabar? Gente, contar pra vocês, eu casei de véu, grinalda e tal, 150 pessoas lá, ó, vendo eu casar, vendo eu falar assim, até que a morte nos separe. Então, acordar e dormir pensando que não foi a morte que nos separou, foram outros N fatores, me doía profundamente. E meio que invalidava tudo de bom que já tinha acontecido naquela relação. Invalidava toda aquela história, sabe? E aí eu fui me forçando a insistir. Até não dava mais, até onde eu já estava me machucando o outro, até o outro já estava me machucando e se machucando também. E eu não tive coragem. Não tive. Contando para vocês, eu não tive. Foi um término bem complexo, bem traumático. Não vou entrar em detalhes, mas foi péssimo. E inclusive, eu sou grata, porque o outro teve coragem de falar, não dá mais, a gente está se ferindo no extremo aqui já. E precisou virar essas costas para mim. E quando isso aconteceu, eu sofri absurdamente. Mas, pasmem, eu não sofri pelo outro, pela pessoa. Eu sofri pela expectativa que eu criei. Eu sofri porque eu queria, quando eu me casei, ter a família Margarina. Poxa, eu tinha adotado as minhas filhas, a gente tinha uma casa, um apartamento legal, a gente tinha uma vida que supostamente era muito legal. E acabou. E como que eu ia falar para as pessoas que acabou? Como que eu ia dizer assim, você foi lá, você me viu jurar amor eterno e acabou. Acabou. Fim. Eu sofri demais com isso. Eu sofri muito quando as pessoas me perguntavam, mas por que acabou? Por que vocês não tentaram mais? Daqui a pouco vocês vão voltar. E eu, dentro de mim, com a certeza absoluta que não iria. Não tinha como. Os limites tinham sido ultrapassados e não fazia sentido nem para mim, nem para ele. Foi doloroso, mas foi necessário. E foi libertador, depois que eu entendi que é isso, acabou. Não tem mais o que fazer, não tem mais como ficar nesse lugar. E aí seguimos. Segui eu, segui ele, seguimos a nossa família nesse novo formato, nesse novo cenário. E esse foi o mais antigo, lembra que eu contei que eram 2, né? E recentemente eu vivi a finalização de uma grande amizade. Esse eu vou até precisar tomar um gole para falar. Com licença. Uma amizade avassaladora. Daquelas que quando surge na sua vida você pensa, eu encontrei a minha alma gêmea na amizade. Era uma pessoa que todo mundo quando via a gente junto falava assim, vocês 2 nasceram uma para outra. Vocês são a tampa da panela uma da outra. Daquelas amizades que valem muito mais que um amor romântico. E chegou no fim. Acabou. E foi muito doloroso perceber que chegou no fim. E chegou no fim porque os meus valores, a minha essência, a minha vida foi tomando rumos diferentes do rumo dessa pessoa. Não porque ela é uma pessoa ruim, ou porque eu sou uma pessoa ruim, ou porque a gente não insistiu. Olha, a gente insistiu, tá? Muito, muito. Muito mais do que a gente, inclusive, deveria. Mas são cenários de vida, são perspectivas de vida, são maturidades, são lugares que a gente quer ocupar que mudaram. E quando a gente percebeu isso, foi assim,
Acho que foi mais doloroso, eu tenho certeza, foi mais doloroso que terminar meu casamento do que divorciar. O divórcio de uma amizade pode ser muito mais doloroso que o divórcio amoroso. Mas aconteceu. E aconteceu porque era um ciclo que precisava encerrar. Às vezes a gente perde tempo, não porque a gente está vivendo a história, mas porque a gente está vivendo histórias que não nos cabem mais. Ciclos são extremamente dolorosos. Todos os dois que eu estou contando para vocês foram horríveis, mas foram necessários para eu me libertar de lugares, situações e momentos que não me cabiam mais, que não faziam mais sentido para mim. A gente está falando sobre respeitar os nossos limites, mas também respeitar o limite do outro, sobre não nos colocar em situações com medo do julgamento. Quando eu me divorciei, as pessoas julgaram. Ai, nossa, agora você com 2 meninas, como vai ser? Tarará, tararô. E eu tive que rebolar um pouco para não cair nesse estigma e também para não cair numa ideologia de ter que ser perfeito em várias nuances porque tinha me divorciado. De não aceitar pouca coisa também, porque eu tinha me divorciado. E quando eu encerrei essa amizade, né, eu tive que lidar com o julgamento de novo, né? Nossa, mas vocês não eram tão amigas? Vocês não eram tão parceiras? Vocês não eram alma gêmea? Não, até acabou? Sim. Sim. Acabou. E eu falo com esse sorriso porque eu sei que foi necessário. Essas relações foram necessárias em determinado momento da minha vida. Fizeram sentido para mim naquele momento. E agora elas não fazem mais na vida que eu quero levar. Na pessoa que eu quero ser e viver todos os dias. Essas pessoas não são ruins. Eu não sou uma pessoa ruim. A gente só não conecta mais. Encerrar ciclos é sobre a gente pensar na nossa trajetória de vida, no quanto nos custou chegar até aqui, no quanto a gente aprendeu nesse tempo todo, aonde a gente quer chegar, como a gente quer viver, aquilo que nos faz verdadeiramente felizes. Não estou dizendo que é fácil, não estou nem aqui romantizando o encerramento do ciclo, eu estou só trazendo uma reflexão diferente. O que a gente tem vivido que não faz mais sentido por medo de finalizar, por medo do amanhã, por medo do que as pessoas vão dizer, por medo de como essa história de fim vai ser contada, por medo de não ser merecedor de uma nova história no futuro só porque essa acabou. Quantas histórias a gente tem alimentado porque elas fizeram sentido no passado, e aí eu tenho uma dívida de gratidão. Eu penso muito que hoje a gente tem alimentado as relações como se elas fossem uma negociação, não uma relação genuína. É como se fosse sempre uma moeda de troca. Poxa, eu te amei por tanto tempo, e aí agora você vai terminar comigo? Poxa, eu doei tanto de mim para essa amizade, e agora eu vou encerrar esse ciclo? Nossa, mas o outro me ajudou tanto quanto eu precisei, o outro esteve ao meu lado tanto quando eu precisei, e agora eu vou encerrar esse ciclo só porque não me cabe mais, não me faz tão bem? Sim. Sim. Não existe dívida de gratidão, porque gratidão não é negociação. Não existe dívida de amor, porque amor não é negociação, não é moeda de troca. Que bom que naquele momento que você precisou, você teve alguém. Que bom que essa pessoa foi legal com você, que essa relação foi legal. E agora não cabe. Eu não estou falando, gente, de descartar as pessoas. Eu estou falando de pensar dentro do seu contexto emocional e de maturidade atual aquilo que realmente cabe ficar. Não estou falando de virar as costas para quem te cuidou, para quem foi legal, para quem foi seu parceiro. Mas também estou falando de não ultrapassar o seu limite e maltratar o outro por medo de deixar ir. Às vezes, a gente, inclusive, machuca pessoas que a gente ama
só pelo medo de libertar essa pessoa, de nos libertar dessa relação. Eu tô falando pra gente refletir se essas relações, elas nos nutrem na nossa essência ou se elas sugam a nossa energia. Tô falando sobre ser grato, não sobre ficar preso. Gratidão e amor não nos aprisiona. E a gente precisa refletir e pensar sobre isso. Gratidão, amor, empatia, reconhecimento, pertencimento devem ser libertadores e não aniquiladores da nossa essência, da nossa alma, do nosso eu. Eu não preciso e não devo me sentir aprisionado a algo que não me cabe mais. Um brinde, coragem de encerrar ciclos, mesmo quando a gente queria muito ficar, mas não nos cabe mais estar ali. Entre o querer e o fazer sentido, existe um longo trajeto. E esse trajeto, ele é medido pela nossa maturidade emocional, pelo nosso cotidiano e pela nossa felicidade no aqui e agora. Para encerrar esse episódio denso, eu escolhi o nosso incrível Milton Nascimento para nos lembrar que no dia a dia somos caçadores de nós. E aí, recitando o nosso incrível Milton Nascimento, Caçador de Mim, eu encerro esse episódio. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. Doce ou atroz, manso ou feroz, eu, caçador de mim. Preso a canções, entregue a paixões que nunca tiveram fim. Vou me encontrar longe do meu lugar. Eu, caçador de mim. Nada temer se não correr da luta. Nada fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais. Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Nada temer se não correr da luta. Nada fazer se não esquecer o medo. Abrir o peito à força numa procura. Fugir às armadilhas da mata escura. Longe se vai, sonhando demais. Mas onde se chega assim? Vou descobrir o que me faz sentir. Eu, caçador de mim. Que a gente consiga respeitar os nossos fins sem medo, sem culpa e com coragem de viver o que ainda virá. Esse brinde é um brinde sobre a gente se encontrar, inclusive nas despedidas. Sobre a gente relembrar a nossa essência, inclusive no fim. Um brinde a nós, que temos coragem de viver o agora. Te vejo no próximo episódio. Um beijo.